Olá pessoal, boa noite, beleza? Vamos lá para o segundo simulado da EBSER para técnicos de enfermagem, tá? Essas questões são atualizadas agora no ano de 2022, questões comentadas. Se você não viu o primeiro simulado, o link vai estar aí na descrição e também um card vai estar aparecendo no canto superior direito da sua tela. Se você não for inscrito no meu canal, inscreva-se nele, Enfermagem Simplificada, ative as notificações, pois só assim você vai ser avisado toda vez que eu trouxer mais um simulado da EBSER. É isso aí, vamos lá para a nossa primeira questão. Primeira questão na tela. Durante um plantão em uma enfermaria feminina, um membro da equipe de enfermagem não verificou sinais vitais do paciente. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, essa ação é caracterizada, né? Aí nós temos embaixo aí as alternativas, tá? Essa não verificação aí dos sinais vitais desse paciente é uma imperícia, negligência ou imprudência, descuido ou desatenção. Quais dessas opções aí é o nosso gabarito? Se você souber, já pode ir marcando, tá? Então vamos lá fazer as eliminações. Olha, de baixo para cima, enunciado é. Não é uma desatenção, porque esse profissional da área da enfermagem, ele sabia, tem todo o roteiro, todo o cronograma, tá? Então, esse enunciado está errado, não é desatenção. Descuido? De fato, foi um descuido, mas segundo o Código de Ética, esse descuido aí, ele tem uma definição, tá joia? Ou é imperícia, negligência ou imprudência. Enunciado C, imprudência, por mais que pareça, pessoal, ainda não é uma imprudência, tá joia? Então, nessa questão aí, de número 1, nós temos essa não verificação dos sinais vitais aí, dessa paciente, como uma negligência. O que é negligência? Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você deveria fazer, mas você não fez, tá joia? Você tem capacidade de fazer, você faz toda vez no seu plantão, você já foi treinado, tá joia? Você sabe operacionalizar essa ação. Então, se era para fazer, não fez, caiu na negligência, ou seja, ele negligenciou essa ação de aferição dos sinais vitais. Então, o enunciado A também está errado, porque não é imperícia, porque ele era perito, ele tinha capacidade de aferir os sinais vitais. Questão de número 1, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2 na tela para você, ainda sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O profissional de enfermagem que cometeu uma infração punível com suspensão, ou seja, esse profissional ele foi suspenso. Então, fica proibido de exercer a profissão por um período de quanto tempo? Aí nós temos as alternativas, máximo de 6 meses, até 90 dias, até 9 meses, no máximo de 60 dias ou de até 1 ano. Quais essas opções aí são o nosso gabarito, tá? Lembrando que é a suspensão, não é cassação. E vamos eliminar, e se você souber já pode ir marcando. O enunciado é de até 1 ano? Não existe suspensão para profissionais da área da enfermagem de até 1 ano, tá joia? Então o enunciado E está totalmente errado. E enunciado D, máximo de 60 dias? Não. A suspensão ela pode ter um tempo ali de 60 dias, mas esses 60 dias não é o máximo, ok? Então, o enunciado D também está totalmente errado. Enunciado C, não existe suspensão de 9 meses, tá? Esse período ele está muito extenso. A suspensão ela é um período inferior a esse, tá? Enunciado C também é errado. E o enunciado A, pessoal, ele também está errado porque 6 meses é um período superior ali que pode ser aplicado no caso de suspensão do exercício profissional na enfermagem, ok? Nós temos, então, na questão de número 2, como sendo o nosso gabarito o enunciado B, porque a suspensão do exercício profissional, quando é aplicada, tá, ao profissional da enfermagem, essa suspensão pode pendurar até 3 meses, que nesse caso é 90 dias. Questão de número 2, gabarito enunciado B. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3 na tela, ainda sobre o Código de Ética. As responsabilidades legais relacionadas ao preparo e administração de medicamentos são orientadas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Assim, quando um técnico de enfermagem administra um fármaco sem conhecer sua natureza e os riscos na sua administração, ele está sendo, imperito, imprudente, precipitado, inseguro ou indolente. Quais dessas opções aí é o gabarito correto? Vamos lá.
Imperito, vocês acham que o técnico de enfermagem, quando ele administra uma medicação sem conhecer a natureza, ele está sendo imperito? Olha, imperito é aquele que não conhece, aquele que não domina, né? Vamos deixar esse enunciado A em stand-by porque ele está muito interessante. Enunciado B, ele foi imprudente? Não, não é imprudente, tá? Enunciado C, precipitado? Não, não foi precipitado, porque ele estava seguindo a prescrição medicamentosa, tá? Inseguro? Não, não fala que ele foi inseguro. Indolente? Também não. Então, pessoal, como nós estamos vendo, a partir do momento que um indivíduo aí, né, o técnico de enfermagem, um profissional da área da enfermagem, da área da saúde, ele administra uma medicação sem conhecer a natureza e os riscos na sua administração, ele está sendo, sem sombra de dúvida, imperito, porque ele não está dominando, ele não tem controle sobre aquilo ali, sobre aquele tema, sobre os riscos daquela medicação. Tá, joia? Então, na questão de número 3, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4. Um técnico em enfermagem da clínica médica, ao realizar anotações de enfermagem dos pacientes sobre seus cuidados, registrava e assinava as ações de enfermagem que não havia executado, né? Ou seja, ele assinava as ações que outro profissional ali da equipe estava fazendo. Isso é totalmente errado. Por esse motivo, né, isso é proibido, instaurou-se um processo ético e disciplinar, que após a apuração dos fatos, aplicou-se a esse profissional a penalidade de, nós temos as alternativas de A a E, censura, cassação, subvenção, a assinatura de termo circunstanciado ou suspensão do exercício profissional por 120 dias. Se você souber o gabarito, você já pode ir marcando. Vamos eliminar de baixo para cima. Enunciado E já está errado, porque não tem suspensão do exercício profissional por até 120 dias. É até 90 dias. Então vamos eliminar o enunciado E, que está errado. Enunciado D. A assinatura de termo circunstanciado, isso aqui também, termo circunstanciado, não existe no Código de Ética, tá? Então, está totalmente errado o enunciado D. Enunciado C, subvenção, também não, tá? Enunciado C está errado. E a questão da cassação ao direito do exercício profissional, ela pode pendurar por até 30 anos. Só que essa pena aí de cassação para esse profissional, por mais que ele cometeu esse erro e estava assinando ações ali que ele mesmo não havia executado, só que a pena de cassação é muito pesada para esse caso, tá joia? Então, está muito pesada para essa situação que ocorreu, não é esse o nosso gabarito, tá? Mas nessa situação aí, para esse profissional que estava assinando algo que ele não executou, cabe muito bem a penalidade de censura, que é na presença de duas testemunhas, tá joia? Então, questão de número 4 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A, porque existe a censura no Código de Ética do Profissional de Enfermagem, a cassação está muito pesada, a suspensão ela existe, mas é até de 90 dias e não 120, tá joia? Então vamos lá para a próxima questão. Questão de número 5 na tela. De acordo com o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, anexo da resolução do COFEN 0564 de 2017, né, que é o novo código, o novo CEP, trata-se de um dever. Então o enunciado aqui está perguntando sobre um dever dos profissionais de enfermagem nas opções abaixo, né, nas alternativas. Vamos lá. Enunciado A. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessário ao exercício profissional. Isso é um dever ou isso é um direito? Se você souber, já pode ir marcando, tá? Isso é um direito, pessoal. Você, como profissional da área da enfermagem, para você atuar, para você trabalhar, você tem que ter acesso às informações relacionadas ao paciente, pessoa, família e coletividade. Necessário ao exercício profissional, tá? Então, o enunciado A é um direito e não um dever. Ele está errado. Enunciado B. Você tem um dever de prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência? O que vocês acham? Tá muito bom esse enunciado, né? Vamos deixar ele em stand-by e vamos dar uma olhadinha nos demais, tá joia? Enunciado C. Registrar as informações incompletas? Olha, quando você registrar informações incompletas, isso é uma proibição e não um dever, tá? Imprecisas e inverídicas, você não pode registrar mentiras, ok? Então, o enunciado C também está errado, pois não se trata de um dever dos profissionais de enfermagem. Enunciado D. Aplicar o processo de enfermagem como um instrumento metodológico para planejar, implementar e avaliar
e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. Isso é um direito que os profissionais de enfermagem têm, tá joia? O uso desse processo de enfermagem como um instrumento metodológico, tá? Esse processo de enfermagem ele tem 5 etapas. O processo de enfermagem ele faz parte da SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, tá? E não é o enunciado D, porque é um direito e não um dever, ok? Enunciado E. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Toda vez que falar ensino, pesquisa e extensão, tem que remeter à universidade, sabe? Porque é a universidade que trabalha com esse tripé aí, respeitando a legislação vigente. É isso mesmo. Você, como profissional da enfermagem, você tem um direito aí, né, de fazer uma graduação ou uma pós-graduação, depois que você já é formado, e ali você pode atuar em atividades ou participar em ensino, pesquisa e extensão e respeitar a legislação vigente ali sobre esses conteúdos, ok? O enunciado E é um direito e não um dever, beleza, pessoal? Então vamos voltar na questão que eu deixei em stand-by, que foi o enunciado B. Por quê? Prestar uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência é um dever seu como profissional de enfermagem. Questão de número 5, o nosso gabarito é o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 6 na tela. Ainda sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, leva em consideração as necessidades e o direito da assistência de enfermagem à população, os interesses profissionais e da sua organização. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta, tá? Então você vai assinalar aquela alternativa que está errada perante o Código de Ética. É direito dos profissionais de enfermagem a apoiar as iniciativas que visam o aprimoramento profissional e a defesa dos direitos, a defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Sim, é um direito seu. Então, segundo o Código de Ética, tá? Está correto esse enunciado A, não é o nosso gabarito, porque nós queremos a incorreta, a errada. Enunciado B. Faz parte das responsabilidades dos profissionais de enfermagem comunicar ao COREM e aos órgãos competentes fatos que infringam, né, os dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Sim, é sua responsabilidade, é seu dever, se a sua instituição ele não está permitindo você de seguir os códigos, o Código de Ética, a Lei do Exercício Profissional e o decreto que regulamenta a Lei do Exercício, tá joia? Ok? Que são os dispositivos, os 3 dispositivos legais ali, principais que nós temos se tratando de enfermagem, beleza? Então o enunciado B ele está correto, está de acordo com o Código de Ética, não é o nosso gabarito. Enunciado C. Aos profissionais de enfermagem é proibido recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência, ou seja, você não estudou para aquilo ali, você não é gabaritado, então você deve fazer, você não pode recusar? Estranho, né? Então, assim, vamos deixar esse enunciado C em stand-by, que pode ser esse o nosso gabarito. Vamos para o próximo. Enunciado D. O profissional de enfermagem deve encaminhar a pessoa, família e coletividade ao serviço de defesa do cidadão nos termos da lei. É isso mesmo. Quando chega uma pessoa ali na unidade onde você trabalha e ela precisa de um outro serviço, né, de um apoio social, você tem que, isso chama referenciamento, você tem que referenciar essa pessoa, dar ela o endereço e tudo mais, puxar os dados dessa instituição, onde eles vão receber ali esse auxílio, falar para ela ir lá, tá? Já dar o número de telefone, o endereço, tudo certinho, o horário de funcionamento, beleza? O enunciado D, pessoal, ele está correto de acordo com o Código de Ética, então não é o nosso gabarito, porque nós queremos a opção incorreta. Vamos para aquela que eu deixei em stand-by, que foi o enunciado C. Por quê? Os profissionais de enfermagem não é proibido de recusar atividades não sejam de sua competência, ou seja, não é de sua competência, você não deve fazer, porque você não faz aquilo que não é de sua competência, tá? Então essa questão de número 6 aí, a alternativa incorreta é justamente essa, o enunciado C, da questão de número 6, e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7 na tela para você. Na resolução do COFEN 564 de 2017, né, referente ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, encontra-se, então, nas alternativas abaixo, nós vamos buscar aquele texto que está correto de acordo com o Código de Ética. Nós temos aí as 4 alternativas de A a D. Vamos lá para a primeira, enunciado A. O artigo 46 diz assim: recusar-se a executar prescrição de enfermagem ou médica na qual não conste assinatura e número de registro profissional prescritor, mesmo em situação de urgência e emergência. Olha,
Preste atenção, se você souber o enunciado correto, você pause o vídeo aí e vai respondendo, tá? Mas você, como profissional da área da enfermagem, em uma situação de urgência e emergência, você pode sim executar esse tipo de prescrição boca a boca, médico, enfermeiro, ok? Na situação de urgência e emergência, tá joia? E depois, como que vai fazer? Depois, o profissional ali que fez essa prescrição, seja por telefone ou boca a boca, ele vai preparar os documentos, tá joia? Porque no final faz o documento. Primeiro, olha a vida da pessoa, a situação da pessoa primeiro, porque nós estamos vendo aí uma situação de urgência e emergência, né? Um risco ali iminente de morte, beleza? Então, esse enunciado A, ele está errado, ok? Está totalmente errado. Enunciado B, é vedado, lembrando que toda vedação é proibição. É vedado, ou seja, você como profissional de enfermagem não pode associar e exercer cargos e participar de organização da categoria, organização de categoria de classe e órgãos de fiscalização. Você pode sim, você não é proibido disso. O Código de Ética, ele diz, é um direito dos profissionais de enfermagem associar e exercer cargo, participar de categoria, de classe, né, de órgãos ali de fiscalização do exercício profissional. Só que deve atender os requisitos legais, ok? Então, o enunciado B aí também está errado, pessoal. Não é o nosso gabarito. Enunciado C. É vedado, ou seja, é proibido ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância. Isso mesmo, é proibido. Você não pode cumprir a prescrição à distância, mas exceto, ou seja, existe uma exceção, em casos de urgência e emergência e regulação conforme resolução vigente. Na situação de urgência e emergência, você, profissional de enfermagem, vai executar uma prescrição à distância. Ah, mas se eu não executar? Se você não executar essa prescrição e esse paciente vier a óbito e fizer todo o levantamento e ver que você ali tem domínio sobre a administração dessa medicação, você responde perante a lei, tá joia? Então, esse enunciado C, vamos deixar ele stand-by, que ele está de fato de acordo com o Código de Ética. Enunciado D. São consideradas infrações leves. Preste muita atenção, que a infração leve, ela não causa debilidade em hipótese alguma, tá? Então, segundo o enunciado D, as infrações leves que provoquem debilidade temporária, não. O enunciado D já está errado, porque infração leve, aquela situação ele, que o profissional ele não provoca nem debilidade, nem temporária e nem permanente, de membro, sentido ou função. Enunciado D está errado. Então, nessa questão de número 7, nós temos como nosso gabarito o enunciado C, porque você, como profissional de enfermagem, não pode cumprir uma prescrição à distância, exceto, mas na situação de urgência e emergência você deve, porque segundo a regulação e conforme a resolução vigente. Qual a resolução? Código de Ética é uma delas, beleza, pessoal? Então, é isso aí, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 8 na tela, vamos responder. Em relação ao registro de enfermagem, assinale a alternativa correta, tá? É obrigatório o uso do carimbo pelo profissional de enfermagem? Até aqui, beleza. Em todos os documentos firmados. Quando do exercício profissional, em cumprimento ao Código de Ética dos profissionais de enfermagem? Olha, pessoal, essa é uma questão aqui um pouco polêmica, por quê? No próprio Código de Ética, lá diz assim que é facultado o uso do carimbo, só que porém não, tá? Toda vez que você for para uma questão que tiver, é obrigatório o uso do carimbo? Hoje sim, tá? Você é profissional da área da enfermagem, você seja técnico ou enfermeiro, ou auxiliar, parteiro ou parteira, é obrigatório o uso do carimbo, ok? Ali diante dos documentos ali que você estiver assinando, até mesmo para te respaldar, ok? Para não ter nenhum problema, nem nada, para ficar algo legal também, beleza? Então, vamos deixar esse enunciado A aí em stand-by, porque ele está bonitinho. Enunciado B. O uso do carimbo contendo os dados do número de inscrição dos profissionais de enfermagem, acompanhado da sigla do COREM e da sigla da unidade da federação onde está sediado o Conselho Regional, faculta o profissional de enfermagem assinar ou rubricar. Não. Por quê? Não é só carimbar. Você tem que carimbar e, de fato, o carimbo tem todos esses dados aí. Só que, porém, além de você carimbar, você é obrigado a rubricar ou assinar, tá joia? Não faculta a rúbrica e nem a assinatura, não. Tanto que se você pegar uma prescrição médica e ela tiver só carimbada, sem assinatura, ela não vale, tá joia? Então, o enunciado B está errado. Enunciado C. As categorias profissionais de enfermagem não precisam estar indicadas no registro de enfermagem pelo carimbo? Precisa sim. Se você é um técnico de enfermagem, no seu carimbo vai aparecer
TE, porque técnico de enfermagem, se você é auxiliar vai aparecer lá o AX, e se você é o enfermeiro, o EF, tá joia? Ou F. Ok? Então precisa sim, esse enunciado C está errado. Enunciado D. O registro das ações profissionais no prontuário do paciente pelos profissionais de enfermagem é regulamentado pela resolução do COFEN 358 de 2009? Não, é regulamentada pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o novo, né, em 2017, 0564 de 2017, ok? O enunciado D está errado. Vamos voltar para aquele enunciado que eu deixei em stand-by, que foi o enunciado A, porque o uso do carimbo, de fato, ele é obrigatório por você, profissional da enfermagem, junto ali com a sua assinatura ou rúbrica. Questão de número 8. O nosso gabarito se encontra no enunciado A. E vamos lá para a próxima questão, que nós estamos chegando ao fim. Olha a questão de número 9 aí na tela. Converse com o enunciado, converse com a questão, porque ela é bem simples, tá? Considerando o artigo 85 da resolução número 311 de 2007, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, esse código de ética aqui é antigo, tá? Mas esse conteúdo dele aqui é muito válido hoje ainda, principalmente com o advento dos smartphones e tudo mais. É bom a gente prestar muita atenção, tá? Porque divulgar ou fazer referência a casos de situações de fato, de forma que envolvam, que os envolvidos, né, que o paciente, que a família, possam ser identificados, refere-se, ou seja, você profissional de enfermagem, você está divulgando dados de outras pessoas. É sua responsabilidade, é proibição, é dever ou penalidade, na questão de número 9. Não é responsabilidade porque você não deve fazer isso. Você não tem a responsabilidade de pegar dados de uma pessoa, fatos sobre a vida e o tratamento de alguém e sair mandando aí à torta e à direita. Você não pode fazer isso em hipótese alguma. Então, o enunciado A já está errado. E você? Você acha que é uma proibição você pegar fatos do paciente e sair divulgando? Está bem coerente, né, o enunciado B. Vamos deixar ele em stand-by e vamos para o próximo enunciado. Enunciado C. É dever? Você tem um dever, né, de colocar dados, enviar dados de outras pessoas, sair divulgando nas mídias sociais ou de boca a boca. Você pode fazer isso? Situações ele que os envolvidos possam ser identificados? Não. Você não tem o dever de fazer isso. Você não pode fazer. Penalidade? Não. Esse indivíduo ele pode ser penalizado, tá? Mas a questão da penalidade aí fica por conta, seja do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, ou do COFEN, quando se enquadra no caso de cassação do exercício profissional. Beleza, pessoal? Vamos voltar para aquele enunciado que eu deixei em stand-by, porque ele está muito bonitinho, tá? Porque você é proibido, tá, joia, de fazer referência a casos ou situações, fatos, fotos, dados, de forma que os envolvidos possam ser identificados. Então, refere-se a uma proibição. Você não pode cometer. Questão de número 9, nós temos aí como nosso gabarito o enunciado B. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 10, na tela. A ética profissional refere-se à maneira apropriada de agir quando necessário em um papel profissional. Assim, dentre os princípios éticos profissionais ali da enfermagem, né, que nós estamos falando, tem-se a relação de confiança com os pacientes e a crença da profissão de que eles também têm uma obrigação com a sociedade. É isso mesmo. Você profissional da enfermagem ou de qualquer área da saúde, você tem uma obrigação ali com a sociedade, tá? Com o objetivo de maximizar os benefícios e de minimizar os danos, tá? É isso mesmo. Você como profissional de enfermagem deve trabalhar de forma a maximizar os benefícios, a oferta dos benefícios para o paciente e minimizar os possíveis danos que podem ali estar ocorrendo, tá? Já através da segurança ao paciente. Os profissionais precisam estar atentos aos interesses dos pacientes, é isso mesmo, porque ele já está numa situação difícil, né, gente? Então, tem que se levar em consideração ali os interesses dos pacientes, que geralmente é mínimo, né, num período ali que já está chegando no final da vida, se for o caso, né? Então, até mesmo em detrimento aos seus. Essa caracterização refere-se ao princípio de, né? Então, isso que foi descrito aqui no caput, né, dessa questão de número 10, caracteriza-se como respeito e autonomia, não maleficência, beneficência, justiça no enunciado D. Qual dessas alternativas aí se enquadra com o que foi descrito anteriormente?
Vamos lá, se você souber, você já pode ir marcando, tá? Vamos trabalhar com o critério aqui da eliminação. Enunciado A. Respeito e autonomia. Olha, tá certo que tudo isso que foi descrito aí enquadra o respeito aí do profissional para com o paciente, né? Agora, a autonomia também ela existe ali do paciente, mas não se enquadra na descrição totalmente, beleza? Então, não é o enunciado a o nosso gabarito, ele está errado. Vamos para o próximo. Enunciado B. Não maleficência, tá certo que você colocando tudo isso que foi descrito anteriormente, aí você não vai causar, não estará fazendo mal com o paciente, tá? Mas ainda não se enquadra como a não maleficência de uma forma direta, tá joia? Então não é o enunciado B o nosso gabarito. Enunciado C. Beneficência. É isso mesmo, você praticando todas essas ações aí, que foi descrito nessa questão de número 10, você vai estar beneficiando o paciente, você vai estar sendo bom para com esse paciente, tá? Já você vai estar cuidando dele. Então nós temos aí o princípio da beneficência, que tem a ver um pouco, né, ali com benevolência, ok? Que é uma atribuição ali dada a Deus. Mas preste muita atenção. Não confunda bondade com ser bobo, tá? Não confunda beneficência com você ser bobo também e não correr atrás dos seus direitos, tá? Não reivindicar os seus direitos. A gente não pode ser bobo também, beleza? A gente tem que saber o nosso direito, porque a gente só vai ser valorizado a partir do momento que os profissionais de enfermagem reconhecer isso aí. É você não aceitar qualquer situação de trabalho, viu? Porque isso é um direito seu. Você reclamar, não tá legal para trabalhar, porque não tá tendo material, então você não põe a mão, você não fazer, beleza? Mas agora, essa questão que foi descrita aí, que foi narrada de fato, e isso aí é o princípio da beneficência. Então, nós temos nessa questão aí de número 10 como nosso gabarito o enunciado C. Vamos lá para o próximo enunciado, sabendo que ele não é o nosso gabarito, só para questão de fixação e aprendizagem. Justiça, olha, nós sabemos que tudo isso que foi descrito aí anteriormente existe sem a justiça no meio, tá? Mas não é algo diretamente, não foi trazido de forma clara para a gente, né? O que foi trazido aí de forma clara é o princípio da beneficência. Então, questão de número 10, o nosso gabarito é o enunciado C. Vamos lá para a próxima página. Então é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final do segundo simulado da EBSER, tá, para técnicos de enfermagem. Esse concurso que vai acontecer agora no ano de 2022, beleza? Questões atualizadas e comentadas. Se você não viu o simulado de número 1, o link aí vai estar na descrição e também os cards estão aparecendo aí para você. Se você não for inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações. Que Deus abençoe os seus estudos. Até mais.